Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal, ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos, também dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Semana passada, muita volatilidade, não só aqui no Brasil, mas nos mercados financeiros, né? De diversos países no mundo. A gente vê bolsas caindo, não só aqui, mas no mundo inteiro, tá? E o dólar fortalecendo em relação às moedas principalmente de países emergentes, né? No Brasil, por exemplo, o dólar chegou a 5,86 reais aí no começo da semana. E aí, na sequência da semana, a gente vê as coisas acalmando e revertendo, né? Bolsa subindo forte e o dólar caindo aqui no Brasil, né? O real valorizando frente ao dólar. Bom, o que está por trás desse movimento? Parte desse movimento tem a ver com notícias vindas do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, no começo da semana passada, vimos dados ruins de criação de emprego nos Estados Unidos, e começou a vir assim, um cheiro de recessão vindo de lá. Tá? A gente pode falar assim, mas a economia americana não está indo bem, a gente falou tanto que a economia americana está indo bem e tal. Ativos financeiros, como bolsa, eles tendem a olhar para frente. Tá? Então, notícias que no futuro a coisa vai azedar ou já está azedando hoje, eles já fazem com que os preços dos ativos já comecem a se mexer. Tá? Mesmo que os dados pegam um passado recente, né? Estejam indo bem, mas só esse cheirinho aí de recessão já faz com que os mercados se movam. Então, o que aconteceu ali? Veio o dado de criação de emprego e veio o dado ruim de criação de emprego, abaixo do esperado. Então, o que acontece? Assim, os investidores no mundo inteiro começam a sentir começa a diminuir o apetite desses investidores por risco quando ocorre uma notícia ruim dessa. Então, eles tendem a sair de ativos de alto risco e caminhar para ativos de baixo risco. Mesmo que esses ativos de baixo risco tenham um retorno mais baixo. Tá? Eles passam a tolerar menos retorno para não ter tanto risco assim. Então, o que é ativos de baixo risco? São títulos do governo, principalmente de países desenvolvidos. Títulos de governo de países em desenvolvimento, eles tendem a ser mais arriscados. Esse baixo risco, quando tem apetite por risco mais alto, os investidores tendem a correr principalmente para títulos da dívida pública americana. Tá? Por quê? Porque além de terem baixo risco, o retorno é constante e tem uma probabilidade baixíssima dos Estados Unidos não pagar a sua dívida, eles também têm alta liquidez, os ativos americanos, tá? Os ativos da dívida pública americana. Como eles são aceitos no resto do mundo, você consegue rapidamente transformar esses ativos em dinheiro, tá? Esses títulos da dívida pública americana. Então, o que acontece é que os investidores passam a correr para esse tipo de papel, tá? Títulos da dívida pública americana, e saem, por exemplo, de bolsa. Tá? Bolsa é arriscado, então bolsa tende a pagar mais alto, quando você pega períodos longos de tempo, o retorno é mais alto, só que sobe e desce, tem muitas subidas e descidas. Título público paga aquele juro mais ou menos constante ao longo do tempo. Tá? Então, quando acontece, o apetite por risco cai, os investidores saem, por exemplo, de bolsa e vão para títulos do governo. Isso faz com que a bolsa caia, o preço das ações na bolsa caia. Então, as bolsas no mundo inteiro despencam. Tá? E também o que acontece com relação a moedas de países, principalmente de países emergentes. Tá? Como países emergentes eles tendem a ser mais arriscados, tá? Os investidores também saem de papéis de países em desenvolvimento para ir para papéis de países desenvolvidos. Tá? Aí diminui a demanda pela moeda, por exemplo, por reais, e aumenta a demanda por dólar quando tem esse movimento de saída de capital. Tá? Como caindo a demanda por real, aumentando a demanda por dólar, o preço do dólar tende a subir. Tá? Então a gente vê a valorização do dólar frente a moedas, principalmente de países em desenvolvimento, que são mais arriscados. Na sequência da semana, isso foi no começo da semana que eu estou falando aqui, né? Na sequência da semana, mais um dado sai do mercado de trabalho americano. Tá? E aí o que acontece?
tudo reverte, porque o dado que apareceu agora foi bom. Foi o dado de pedidos de seguro-desemprego. E aí esse dado de pedido de seguro-desemprego veio abaixo do que estava se esperando, tá? E aí tudo reverteu, aí foi uma notícia boa, e aí você vê as bolsas todas recuperando, o dólar caindo aqui no Brasil, né? E o dólar perdendo força em relação a países emergentes, tá? E aí tudo indo no sentido contrário, como se espera. Mas o que a gente vê aí é volatilidade no mundo inteiro, é uma coisa na verdade curiosa, né? Uma coisa doméstica aos Estados Unidos, uma coisa do mercado de trabalho americano e afetando o mundo inteiro. Por quê? Porque, primeiro, os Estados Unidos é uma economia enorme, tá? Então ela tende a afetar o resto do mundo. Um segundo ponto é o dólar. O dólar é a moeda de comércio internacional, é a moeda dos fluxos de capitais. Então acaba de novo contaminando o mundo inteiro com relação a isso, tá? E é uma coisa também curiosa, né? Outra coisa curiosa. Uma notícia que os Estados Unidos está piorando a economia americana faz com que a moeda dos Estados Unidos se fortaleça. Tá? E é de novo por causa daquele efeito que eu acabei falando. O país, notícia ruim, a moeda se fortalece. Tá? Sabe notícia ruim do Brasil, o real perde força, né? Os Estados Unidos é o contrário. Por que é o contrário? Por causa desse movimento de queda do apetite por risco e as pessoas correndo para o título da dívida pública americana, que tem essa coisa particular, além de ter baixo risco, ele tem aceitação geral e você consegue transformar rapidamente em dinheiro isso. Tá? E um dos motivos disso é que, de novo, essa posição especial do dólar. O dólar tem essa posição especial de a moeda do comércio internacional e a moeda dos fluxos de capitais do mundo inteiro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dê uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também tá nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!